Pronto. E aí, conseguiram fazer a petição inicial de direito civil? Já está protocolada? Silêncio é um sim ou é um não? Ninguém protocolou a peça? Eu fiz, mas eu tô com uma Professora, eu não dúvida. estou ouvindo quase nada. Só a Cileia não está me ouvindo ou mais alguém não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim, professora. Ah, então tá. Quem já fez, conseguiram fazer o protocolo? Eu estou chegando agora, não fiz ainda, professora. Felipe falou que fez a peça e fez o protocolo, Fê? Eu só não postei ela ainda no AVA, mas eu fiz. Eu tava com uma dúvida. Qual que é? Essas palavras, o exemplo, fato, pode deixar a palavra para ser dois fatos ou tira? Pode deixar, Pode pode deixar assim colocar, normal? pode. Ah, Dos tá, essa é a minha fatos, dúvida. dos fatos, do direito, da tutela, das provas, pode deixar, Ah, tá bom então. tá? Porque a ontem que eu fiz, eu tava com essa dúvida. Se tinha que Tá. deixar ou se tinha que remover. Não, pode deixar. Pode deixar? Tá bom então. Pode. Tá bom? Bem, vamos lá então, vamos dar uma olhadinha agora na peça de constitucional, tá? A gente vai fazer agora a correção da seção 1 de direito constitucional, tá? A gente chegou a conversar um pouco sobre ela na aula passada e aí eu expliquei para vocês que tratava-se de uma petição inicial. Na verdade, a única coisa é que essa petição inicial ela estava sendo direcionada ao juizado especial civil, tá? Então essa é a única diferença que a gente tem aqui. Então a gente vai dar uma olhadinha nela, deixa eu só ver que tem um erro de formatação aqui. A gente vai dar uma olhadinha nela para ver como que a gente vai montar, então. É uma petição inicial, igualzinha a outra que a gente já tinha feito, só que essa petição inicial aqui, a gente está trabalhando nas questões de direito envolvendo o juizado especial civil, a Lei 9.099 de 95, tá? Então, eu trouxe aqui uma estrutura base de como que essa peça tem que ser montada. Essa peça ela tem que ser direcionada para a comarca de Taubaté, tá? A gente vai obedecer, então, aqui a situação referente ao local aonde elas estão residindo, tá? Então, lá no problema, falava que a dona Maria tinha 76 anos de idade, que ela tinha pedido assinatura, a única com esses serviços disponíveis em sua região, situada na cidade de Taubaté. Então, a gente vai propor essa ação no domicílio dela, por isso que a gente vai trabalhar com Taubaté. Lembrar de colocar aqui que é uma tramitação prioritária, porque a dona Maria ela é idosa, então a gente já tinha discutido a questão do idoso na peça de direito civil, então informar que ela é tramitação prioritária, tá? Fazer a qualificação, aqui na qualificação eu deixei alguns pontos para a gente discutir. A ação ela é proposta pela Maria e pela Ana, que é a filha, tá? Que a Ana foi chamada para assinar o contrato, tendo em vista que a dona Maria tem 76 anos de idade, né? E a empresa alegou que ela era grupo de risco da Covid, e por esse motivo a Ana tinha que assinar o contrato, tendo em vista uma possibilidade aí de falecimento da dona Maria, tá? Não temos a nacionalidade, nem estado civil, sabemos que ela é tradutora, não temos RG nem CPF, também não temos e-mail, também não sabemos ali, a única informação que a gente tem é que ela está em Taubaté, São Paulo. É a única informação que a gente tem, tá? E aí as informações da Ana. A gente sabe que ela é professora e a única informação que a gente tem também é que ela é de Taubaté, tá? E não tem aí mais informações.
O problema fala que ambas vão ser representadas pelo mesmo advogado, tá? Então, ambas representadas por seu advogado, escrito na OAB, conforme procuração em anexo. Então, ambas vão ser representadas pelo mesmo advogado, tá? E aí elas vêm respeitosamente propor ação indenizatória de repetição de indébito de obrigação de fazer com pedido de liminar. Aqui, eu ia colocar ação de indenização acumulada com obrigação de fazer e liminar. Você podia colocar ação indenizatória de dano moral e material acumulada com obrigação de fazer e pedido de liminar. Essa petição, ela trata-se de um processo em procedimento comum. Então, aqui esse nome de ação, somos nós que criamos esse nome, tá? Então, aqui você podia ver qual que era o nome que se encaixava com os pedidos que você vai apresentar. Em face de Zumbi, telefonia, também não temos ali informações com relação a Zumbi, tá? A única informação que a gente não tem nem informação da sede para poder falar que ela está em Taubaté. Fatos, resumo do problema. Eu vou repetir, porque eu já vi algumas peças. A gente tem que substituir aqui Maria e Ana por autoras e Zumbi por ré, tá? Então, quando você for narrar esses fatos, tem que substituir Maria e Ana por autoras, Zumbi por ré. Ou Maria e Ana são requerentes e a Zumbi é requerida, tá? Mas essa substituição precisa ser feita. Depois nós temos um pedido de tutela para que seja realizada a instalação do serviço de forma imediata. Então, a gente tem que trabalhar com o perículo in mora e o fumus buniuris. O perículo in mora é a demora do direito que pode causar danos. O fumus buniuris é o direito que já existe. Então, esse pedido tem que ser feito para que a instalação já seja realizada enquanto se aguarda o julgamento do processo. E aí, trabalhar de novo com o artigo 300. É muito parecido com aquilo que a gente fez na petição de direito civil, quando a gente falou da us capião, tá? O artigo 300 é o artigo que traz o rol de tutelas, perículo in mora e fumus buniuris, tem de ser apresentado sempre. Depois, a gente tem no direito. No direito, eu trouxe 3 pontos que a gente precisa trabalhar. A discriminação em razão da idade, artigo 96 do Estatuto do Idoso, que fala que essa discriminação não pode acontecer. A gente só pode alegar que a pessoa não pode assinar um eventual contrato se ela for classificada com algum problema psíquico, como, por exemplo, mal de Alzheimer, Parkinson. E, para isso, eu preciso ter um diagnóstico médico, tá? Então, nesses casos, a gente pode trabalhar aí de que a pessoa não pode assinar por causa de problemas mentais, o que não é esse caso. Nesse caso aqui, ocorreu uma discriminação única e exclusivamente por causa da idade dela, alegando que, como ela já tinha mais de 70 anos, dessa forma, ela não poderia assinar o contrato, tá? Então, isso não vai poder caber. Outra coisa que a gente também vai precisar alegar é referente à venda casada, tá? A venda casada, ela é proibida. Então, não pode ter aí, ou compra casada, né? Não posso comprar uma coisa como condição de que eu tenho que comprar outra junto. Artigo 39, inciso 1º do CDC. A gente também vai ter que alegar a questão da compra casada. E, por último, danos materiais, artigo 51 do CDC. Então, essa petição ela é basicamente baseada numa relação de consumo criada entre a Maria e a Zumbi, tá? Então, por esse motivo que a gente vai trabalhar com o CDC e com o Estatuto do Idoso, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo. Tudo tá. Depois disso, audiência de conciliação. Nesse problema, a gente não tem justiça gratuita pelo seguinte motivo. Como o processo ele vai tramitar no Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95, o juizado, a legislação do juizado, prevê a isenção de custas, tá? Então, aqui a gente não vai precisar discutir justiça gratuita nem recolhimento de custas processuais, porque a 9.099, ela prevê que ações que são propostas no Juizado Especial Cível não têm recolhimento de custas,
tá? A gente só vai ter aí eventual pagamento de recursos na fase recursal, que não é essa situação agora, tá? Então, por esse motivo, a gente não tem o tópico da justiça gratuita ou do recolhimento de custos. A audiência de conciliação, que ela pode ser realizada, então, colocar lá o tópico da audiência de conciliação, explicar que é matéria passível de conciliação, então, por esse motivo, a conciliação deve ser designada, que a autora tem, sim, interesse na conciliação. Requerimento, tudo aquilo que for de direito processual. Aqui a gente tem um requerimento diferente, que é a inversão do ônus da prova. Quando a gente trabalha com CDC, relações de consumo, a prova, a gente tem que pedir para que a prova seja invertida. Então, que a parte ré apresente as provas, tá? E isso é feito em requerimentos, porque é uma questão processual. A gente tem que pedir a inversão do ônus da prova, levando em consideração que o consumidor é a parte hipossuficiente da relação e que, por esse motivo, a gente precisa, então, que seja invertido o ônus da prova. Os pedidos é o que tem aqui, pode causar um pouquinho mais de transtorno para a gente, tá? Então, a gente tem que pedir lá a concessão da liminar, exatamente como a gente fez na aula passada, a procedência dos pedidos, então que todos os pedidos sejam julgados totalmente procedentes. E aí aqui a gente trabalha com valores, porque o problema traz valores para nós, tá? Se o problema traz valores, a gente não ia inventar. Como o problema traz valores, a gente precisa trabalhar com os valores que ele apresenta. Então, a título de danos morais, a gente tem 20 mil. Pagamento a título de danos materiais de R$1.000, além dos R$2.000 de lucros cessantes. Condenação da repetição de indébito, que é 2.000, por quê? É 2 vezes R$1.000, tá? Conforme consta no próprio contrato. E a condenação da repetição de indébito de R$4.000, referente à compra casada, tá? Então, nesse caso aqui, como o problema traz valores para nós, a gente precisa trabalhar com os valores do problema. Então, a gente tem R$1.000 de dano material, a gente tem 2.000 da repetição de indébito e a gente também tem 4.000 referente à venda casada, tá? Mais R$800 das mensalidades cobradas de forma indevida. Então, aqui a gente precisa trabalhar com os valores apresentados pelo próprio problema, tá? Gerando uma soma de 29.800. Esse vai ser o nosso valor de causa. Então, esse problema aqui tem valor de causa, tá? Depois, então, dos pedidos, as provas, exatamente como a gente fez na aula passada, requer provar o alegado por todos os tipos de prova admitidos no direito, e aí, inclusive, documental, testemunhal, perícias, todos os tipos de prova. Valor de causa, 29.800. Então, não esquecer de colocar, né, que no valor de causa, a gente precisa, então, especificar, dá-se a causa o valor de, né? Então, dá-se a causa o valor de, que nada mais é do que a soma dos nossos pedidos. E aqui no encerramento, a gente tem uma coisa diferente. Esse problema, ele fala o nome do advogado. Ele fala quem está assinando a petição. Então, neste caso aqui, a gente vai colocar, nestes termos, pede deferimento. Aí o nome do advogado, que é o Josué. Então, vou colocar assim. Assinatura. Josué. Nome do advogado. OAB barra número. O problema não traz essas informações para nós, tá? Então, por esse motivo, esse problema aqui, ele vai trazer essa informação do nome do advogado. Você tem que trabalhar como se você fosse Josué, tá? Nas provas, então, lembrar de pedir todos os tipos de prova admitidos no direito. E com isso, a nossa petição está pronta, tá? É a mesma estrutura de petição inicial da seção de direito civil.
A única coisa aqui é que a gente trabalhou com a Lei 9.099 de 95, que é a lei do Juizado Especial Cível, tá? Tudo bem até aqui? Professora, uma dúvida. Diga. Naqueles valor que cobrou 2 vezes, foi por conta da cobrança indevida? Oi. Ah, tá. Tá? Então, aí, quando a gente tem uma cobrança indevida, a gente pode ter, então, a devolução em dobro, conforme determina o CDC. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Tudo bem? Alguma dúvida com essa petição inicial? Não. Não? Então, a petição inicial de constitucional está pronta para protocolo. Parem de dormir com essas peças debaixo do travesseiro, porque não resolve nada. Professora, Diga, Ju. esse material vai ficar salvo aonde? No AVA, no YouTube? Onde é que vai ficar salvo essa aula de hoje? As aulas são gravadas e colocadas no YouTube e o material eu mando para vocês pelo WhatsApp. Tá bom, no grupo, Tá? né? Obrigada. Nada? Diga, Simone. Professora, eu estava com um problema no áudio no começo. Será que eu posso tirar uma dúvida da peça anterior? Da peça? Anterior, de direito civil? Pode falar. Eu tenho uma dúvida quando a gente fala de tutela lá, porque eu consigo até enxergar quando fala de fumo boniures, porque tem todos os requisitos pela usucapião, mas eu fico na dúvida de como alegar o periculo in mora, se a pessoa já está lá há tanto tempo e só agora resolveu entrar com a ação. O periculo in mora não é nesse sentido de demora, Simone. O periculo in mora refere-se à demora da sentença, não do tempo em que ele está no local. Entendi. Mas assim, O periculo in mora, que é o mesmo caso daqui, refere-se ao tempo que esse processo vai levar para ser julgado. Então, eu não tenho como aguardar o trâmite normal do processo. Eu preciso que esse meu pedido específico seja julgado antes. Porque se eu esperar, se demorar o processo, demorar a sentença, esse meu direito pode deixar de existir. entendi. Obrigada, professora. E tenho mais uma dúvida, pode ser? Claro. Aqui nos fatos, ele fala sobre a súmula 237 do STF, e aí, assim, eu consegui pesquisar algumas coisas que ele fala que é entrar com uma usucapião numa peça de contestação, ou, eventualmente, no embargos de terceiro. Mas aí eu fiquei na dúvida como que eu cito isso numa peça inicial de usucapião. Peraí, eu não entendi. Ele fala de... Tem aqui a prescrição aquisitiva da usucapião como forma de defesa, nos termos da súmula 237 do STF. A gente coloca a questão da súmula nesse momento aí da peça, só para a gente poder fundamentar que nós estamos falando da usucapião. Ah, entendi. Tá. Só para isso. Tá. Tá? Tem uma parte quando caracteriza lá no problema que ele fala que o autor ele notificou, mas não teve nenhuma resposta. Isso faz alguma diferença? Faz, porque a gente pode ter a usucapião de forma extrajudicial, que aí eu faço por meio de notificação. Ah, entendi. Tá. Tá bom, então. Obrigada, professora. Tá bom? Nada. Bem, com isso, então, a gente tem seção 1 de Direito Civil pronta para protocolo, seção 1 de Direito Constitucional pronta para protocolo, e essas peças já tinham de estar protocoladas, tá? Então, o prazo para terem esse protocolo aí é no máximo até hoje, porque é aquilo que a gente conversou na primeira aula, apesar de a gente ter aquele calendário do AVA, a gente não vai seguir aquilo ali, porque se vocês deixarem para protocolar essas peças só em outubro, vai dar pau, tá? Essas peças têm que ser protocoladas a partir do momento que elas estão prontas para protocolo, tá? Que é o caso de vocês. Seção 1 de Direito Civil e seção 1 de Constitucional estão prontas para serem protocoladas. A gente vai começar a discutir agora a seção 2 de Direito Civil, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha em como que a gente vai confeccionar essa
contestação, que é a seção 2 de Direito Civil. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que depois eu mando para vocês poderem dar uma olhada, tá? Então, quando a gente fala de contestação, a gente precisa lembrar que contestação é a resposta do réu. E aí é a resposta do réu a todos os pedidos que são apresentados pelo autor. Então, o autor apresenta os seus pedidos em petição inicial e cabe ao réu apresentar, então, em contestação, as suas impugnações, tá? Referentes a esses pedidos. E aí isso é feito através de resposta do réu por meio de contestação, tá? O artigo 335, ele determina, então, que a contestação tem de ser apresentada no prazo de 15 dias, 15 dias da audiência de conciliação sem acordo, 15 dias do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 15 dias da citação, tá? Então, contestação em prazo de 15 dias. A contestação, ela tem o princípio da eventualidade. Todos os pontos apresentados em inicial têm de ser contestados na contestação. Se deixar de contestar um ponto, gera preclusão. Por quê? Contestação não admite emenda, tá? Então, tudo tem de ser contestado. A gente tem na contestação o ônus da impugnação específica. A gente tem que impugnar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que a gente não concorda, aquilo que eu tenho prova ao contrário, eu preciso, então, impugnar. Contestação por negativa geral, ela só acontece nos casos da defensoria pública, tá? Advogado contratado não faz contestação por negativa geral. Então, no problema de vocês, que é a seção 2 de Direito Civil, não tem contestação por negativa geral, tá? Você tem de apresentar a contestação e impugnar de forma específica os fatos que não são considerados verdadeiros, tá? A contestação ela é dividida em dois tipos de defesa. A gente tem defesa de mérito, que discute as questões de direito material, e nós temos defesa processual, que são as preliminares de mérito, artigo 337 do Código Civil, tá? Então, defesa de mérito envolve questões de direito material. E na sua contestação, você pode apresentar fatos impeditivos, fatos que automaticamente obstam a realização dessa ação. Então, eles são fatos alegados dizendo que aquela ação não pode acontecer por tal motivo. Fatos que modificam o pedido, porque o pedido não foi feito da forma correta. Então, você está me cobrando um valor e eu já te paguei uma parte. Não é o todo que você tem que me cobrar. Ou extintivos. Você está me cobrando um valor que eu já te paguei. Então, automaticamente, esse pedido também não tem mais validade, tá? Então, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, eles são discutidos em defesa de mérito e geram uma extinção do processo com julgamento de mérito, artigo 487 do CPC. Então, defesa de mérito é uma defesa referente a direito material. Defesa processual são falhas processuais que precisam ser alegadas para que esse direito material não seja analisado. Então, falhas processuais está no artigo 337 do CPC, que apresenta as preliminares de mérito. Essas preliminares de mérito são situações processuais que devem ser alegadas e, se elas forem acolhidas, o mérito não será julgado. Por esse motivo que as preliminares de mérito, elas normalmente extinguem o processo sem análise de mérito, conforme determina o artigo 485 do CPC. Então, na contestação, você precisa observar se tem preliminar de mérito ou se não tem preliminar. Nem toda contestação tem preliminar, tá? Então, você precisa alegar se existe defesa processual ou se é só uma questão de mérito.
tá? São esses 2 pontos que precisam ser apresentados. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá. Então, essa defesa processual, que são as questões de mérito, a gente precisa trabalhar no rol do 337 do CPC, tá? O 337 apresenta as preliminares de mérito. E aí a gente tem um rol lá para ser analisado. Nulidade de citação, características de incompetência, incorreção de valor de causa, inépcia de inicial, perempção litispendência, coisa julgada conexão, incapacidade de parte, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução e indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Ou seja, esses pontos do 337 podem apresentar as falhas processuais do processo e, por esse motivo, ele tem de ser extinto sem análise de mérito. Então, na contestação, a gente precisa separar o que é defesa de mérito, o que é defesa de direito material e o que é defesa de direito processual, que são as preliminares. Na contestação, o réu tem que se manifestar sobre os fatos da inicial, apresentando todas as impugnações, eventualmente apresentar contestação, que é fazer um pedido em face do autor, e tem de fazer pedido de provas, tá? Assim como a gente pede provas na inicial, a gente também vai pedir provas em contestação. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa estrutura. A contestação, ela vai ter endereçamento, tá? A gente vai precisar observar se o problema vai trazer número de vara e se o problema vai trazer a comarca. Se o problema trouxer isso, a gente coloca. Se o problema não trouxer, a gente coloca X no lugar, tá? Então, número de vara e a comarca. Entre o endereçamento e o número de processo, a gente vai pular mais ou menos 3 linhas. Então, fica assim, ó. Endereçamento, aproximadamente 5 a 3 linhas. Número de processo, 3 a 5 linhas. Preâmbulo, tá? Esse número de processo, se a gente não tiver, se o problema não falar para a gente não tem o número de processo, tá? A gente coloca processo, número e o X. O importante aqui é a gente levar em consideração esse espaçamento de 3 a 5 linhas para o número de processo, de 3 a 5 linhas para a gente começar o preâmbulo. E lembrando que em contestação, o preâmbulo a gente começa pela qualificação do réu, não pela qualificação do autor. Então, até aqui a gente viu a parte de endereçamento. Qualificação do réu, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou com qualificação de autor em petição inicial, tá? Então, a gente tem lá nome, prenome, estado civil, nacionalidade, profissão. É a mesma do 319. A gente não coloca em contestação porque às vezes pode ter alguns documentos apresentados, tá? Então, por esse motivo que a gente faz por intermédio do seu advogado, a gente fez na inicial também. Só que na inicial sempre vai ajuizar, tá? Com base no artigo 335, se você quiser colocar, tá? Se você só colocar a contestação na ação movida e colocar o nome do autor, já tá certo, tá? Então, o preâmbulo, ele é muito parecido com o preâmbulo de petição inicial. A única coisa que a gente vai apresentar em vez de ajuizar, tá? A gente começa pela qualificação do réu e a gente coloca o autor devidamente qualificado. Depois, a parte dos fatos, ela tem uma divisão, tá? A gente tem que colocar os fatos alegados na inicial
E a gente precisa colocar da realidade dos fatos. Então, a gente precisa pegar o nosso problema e dividir. Quais fatos são favoráveis ao autor? Então, esses fatos vêm alegados na inicial. Quais são os fatos favoráveis ao réu? Então, esses fatos vêm na realidade dos fatos. Então, os fatos, eles são divididos em dois. Dos fatos alegados na inicial, os fatos favoráveis ao autor. Da realidade dos fatos, os fatos alegados à ré. Lembrando que a gente tem que substituir o nome dos personagens por autor e réu. Ou requerente e requerida, mas essa substituição tem que ser feita, tá? Então, os fatos vão ser divididos em dois. Dos fatos alegados na inicial e da realidade dos fatos, tá? Na realidade dos fatos, normalmente a gente coloca aqueles fatos que são favoráveis ao réu. E nos fatos alegados na inicial, aquilo que é favorável ao autor. Tudo bem aqui? A gente tem as preliminares. Então, a gente tem endereçamento, preâmbulo, dos fatos alegados na inicial, da realidade dos fatos, preliminar. Preliminar é preliminar de mérito. Então, ela vem antes do direito, tá? Sempre isso. Preliminar é preliminar de mérito. Então, ela vem antes do direito. Então, preliminar é sempre preliminar de mérito. Justiça gratuita não é preliminar. A gente já viu que a gente tem um local próprio para pedir justiça gratuita, tá? Preliminar são sempre aquelas que estão no rol do artigo 337 do CPC. Então, são preliminares de mérito. A gente precisa observar se essa preliminar ela resulta num pedido sem julgamento de mérito, artigo 485, ou se essa preliminar resulta numa situação de extinção com mérito, artigo 487 do CPC. Então, a gente sempre vai precisar observar e saber trabalhar com o 337, com o 485 e com o 487. E a preliminar sempre vem antes do mérito. Tudo bem? Tudo, professora. Professora, só vou ter que dar uma saidinha, que eu vou ter que pegar a filha na escola. Tá bom, Ju. Obrigada. Nada. Então, a gente sempre precisa observar essas preliminares, tá? Na parte do mérito, a gente precisa elencar tudo que está no enunciado. Então, eu preciso elencar tudo aquilo que consta no pedido do autor. Se o autor está pedindo uma indenização por dano moral, no mérito eu tenho que impugnar esse pedido. Se ele está pedindo uma indenização por dano material, no mérito eu tenho que impugnar esse pedido. Então, no mérito eu tenho de impugnar todos os elementos que constam do enunciado. Porque se eu não fizer isso, vai gerar uma preclusão, tá? Então, eu tenho de apresentar as impugnações. No que tange ao dano material, não cabe, o autor não falou a verdade, tendo em vista que não ocorreu um dano material. No que tange ao uso capião, o réu não falou a verdade, porque não existe provas da uso capião. Então, no mérito, eu tenho que impugnar todos os elementos do enunciado. Tá? Depois do mérito, a gente tem, então, ou do direito, né? Tanto faz. A gente tem o tópico das impugnações. Então, vejam aqui, ó, porque como a gente tem que ter a impugnação específica, então a gente tem lá endereçamento, preâmbulo da realidade dos fatos alegados na inicial, preliminar, mérito. Depois de mérito, a gente tem o tópico das impugnações. E aqui eu preciso alegar que eu estou impugnando as alegações apresentadas, principalmente com relação ao conteúdo, por não representar a realidade dos fatos. Então, aqui nas impugnações, eu vou impugnar tanto as alegações como os documentos que eventualmente foram apresentados. Depois das impugnações, requerimentos. Então, informar que você está juntando procuração, que você está fazendo recolhimento de custas, contrato social, se for o caso de você estar representando um CNPJ.
Lembrar que o réu também pode pedir justiça gratuita para ele, tá? Então, se você for pedir justiça gratuita para o réu, depois das impugnações, a gente coloca da justiça gratuita, exatamente como a gente faz na inicial, tá? E aí depois vem a parte dos requerimentos. Então, em requerimentos, a gente sempre vai colocar tudo que for de direito processual. Aqui a gente não tem pedido de audiência de conciliação, porque a contestação ela é apresentada após essa fase processual. Então, a contestação ela é apresentada depois da audiência de conciliação. Por esse motivo que a gente não vai colocar aqui, tá? Então, em requerimentos a citação, a citação não, em nome de quem tem que ser feita a publicação. Se você está pedindo justiça gratuita, que ela seja concedida. Então, tudo que for de direito processual. Na parte dos pedidos, primeiro a gente vai colocar as preliminares. Então, que as preliminares sejam aceitas em sua totalidade, vai discriminar cada preliminar. Então, você tem lá uma preliminar de ilegitimidade, você tem uma preliminar de incompetência, você vai colocar que a preliminar de ilegitimidade seja acolhida em sua totalidade e o processo extinto com mérito ou sem mérito. Que a preliminar de incompetência seja acolhida em sua totalidade e o processo seja extinto, com mérito ou sem mérito. E no que tange ao mérito, a improcedência total da demanda, tá? Então, nos seus pedidos, você precisa separar o que é preliminar e o que é mérito, tá? O que for preliminar, você tem que determinar se esse processo vai ser extinto com mérito ou sem mérito. O que é mérito, no que tange ao mérito, a improcedência total da demanda. Então, nos pedidos, separe o que é de preliminar e o que é de mérito. Tem de colocar o tópico das provas depois do pedido, exatamente como a gente faz na petição inicial, tá? Então, que vai se provar o alegado por meio de todas as provas admitidas no direito. E aí, encerramento. Contestação não tem valor de causa, exceto quando existe preliminar de reconvenção, tá? Então, se não existir reconvenção, contestação não tem valor de causa, tá? Então, a estrutura da contestação, ela fica endereçamento, preâmbulo, dos fatos alegados na inicial, da realidade dos fatos, preliminar de mérito, se tiver, mérito, impugnação, justiça gratuita, se tiver, requerimentos, pedido, provas, valor de causa e encerramento, tá? Com isso, a gente tem uma estrutura de petição inicial, uma estrutura de contestação. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Acho que não, né? Então tá bom. Desejo para vocês uma boa semana, um bom almoço de domingo. A gente se encontra na semana que vem e eu espero que essas peças já estejam protocoladas, porque vocês já estão estourando os prazos, tá? Diga, Lourdes. Oi, Pro, saudade em primeiro lugar. Só queria me justificar diante desses dias que eu faltei. Meu sistema não estava abrindo, eu entrei em contato direto com o pessoal lá e hoje eu consegui, tá?